Olá, tudo bem? Eu sou a Ariane, do canal de Professora para Professores, e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo um pouco mais informal, um vídeo em homenagem ao Dia das Mães, né? Como hoje é Dia das Mães, tô gravando inclusive no domingo, né, dia 9 de maio, então parabéns para todas as mamães que nos assistem. E hoje eu vou fazer um Pérolas da Sala de Aula especial. E assim, é muito especial para mim, essa história que eu vou contar, inclusive, né? É a minha primeira pérola de sala de aula e é uma história pessoal da Ariane. Bom, por que eu escolhi essa pérola especificamente para contar hoje? Porque foi o meu primeiro dia de aula da vida. E a minha mãe é uma peça fundamental desse dia, né? Claro, né? Como a maioria das mães é a peça fundamental do primeiro dia de aula dos filhos. Mas foi um dia assim que ou você ri de graça ou você ri de nervoso, porque rendeu muitas risadas. Bom, quem me conhece bem sabe que eu sempre fui muito apegada à minha mãe, desde pequena, porque em casa era basicamente só nós duas, né? Meu pai pouco ficava em casa e tudo mais. Meus irmãos foram criados, a minha irmã uma parte com a gente, uma parte com o pai, meu irmão sempre morou com o pai, tá? Então, em casa, basicamente era eu e minha mãe o tempo inteiro. Então, eu era um grude com a minha mãe. E chegou a época de me colocar na escola, né? No caso, na pré-escola. E eu já tinha 4 anos e meio, né? A gente entrava um pouquinho mais velho na escola em 1988. Bom, e eu vou para a escola, que eu vou para a escola, que eu vou para a escola. Nossa, que legal, eu vou para a escola. E eu toda feliz, toda empolgada. Minha mãe comprou material, comprou uniforme, né? Que era uma camisetinha branca com um shortinho azul. E minha mãe gostava de me vestir bem piriguetinha, né? Porque eu sempre fui magrinha dos colchões do bundão quando eu era criança, né? Agora nem tanto. Mas eu sempre tive esse corpo mais violão, né? Mesmo sendo criança. Então, assim, minha mãe achava legal o shortinho mais curtinho e também roupa bem confortável. Então, era o uniforme, né? E mais uma conguinha com a meinha branca. Era uma graça. Eu lembro perfeitamente desse uniforme, que ficou um chuchuzinho. E eu tinha uma mochilinha da Hello Kitty, muito legal, uma mochilinha amarela da Hello Kitty, muito bonitinha. E vamos para a escola, que eu quero ir para a escola. Eu estava empolgadaça com a escola. E a educação infantil, ela fez assim, ela formou muito do que eu sou hoje, inclusive como profissional da educação infantil. Bom, e aí, minha mãe me levou para a escola. Mas na cabeça da minha mãe, eu ia chorar horrores, porque eu ia ficar ali praticamente 4 horas sem a minha mãe. Tá? Então ela estava preparada para me levar de volta para casa. E eu louca para ir para a escola e ter independência, ter autonomia e ficar esse tempo longe de casa, né? E aí a minha mãe me levou para a escola, tudo me subiu. Para quem conhece aqui São Carlos, eu estudava no Cônego, que era ali em frente à antiga Casa de Saúde, né? Que agora estão fazendo o Hospital da Unimed. E aquela escola ela é maravilhosa, ela pega o quarteirão inteiro, tem um parque super legal, pelo menos para a época, né? Para minha infância, para minha geração, era maravilhoso aquele parque. Era tudo que eu queria, aquele parque. Inclusive, eu realmente fui muito feliz ali. Muito feliz mesmo. Aí, minha mãe chegou, tudo, me colocou no escorregador altíssimo, né? Ela não tinha muita noção que eu tenho medo de altura até hoje. Tudo, subi no escorregador, depois nunca mais eu subi nele. Nos 3 anos que eu fiquei ali, nunca mais subi. E desci, coisa e tal. Minha mãe me levou pra sala, eu olhei pra cara da minha mãe, você não vai embora? Pode ir embora, né? Mas seja você vem me buscar, agora eu quero ficar aqui. E peguei, entrei pra sala de boa. Foi a primeira pérola, foi aí. Eu quebrei a minha mãe aí. Porque na cabeça dela, eu ia querer ir embora. Ela diz até hoje que ela teve vontade de chorar. Mas enfim, ela foi para casa e tudo bem. Bom,
Aí o dia foi outra palhaçada, né? A professora deu uma atividade, um desenho para pintar, e quem acabasse de pintar o desenho, entregasse o desenho para ela, ia para o parque. E ela avisou muito bem. Tinha um único lugar na escola inteira que a gente não podia ir. Era perto da piscina. Sim, essa escola tem uma piscina. Depois, com o tempo, me diverti muito nela. Mas, naquele momento, não podia ir perto da piscina. Porque, gente, era pequeno, né? 4 anos de idade, 5 no máximo. E ela ficou assim foi muito enfática. Bom, então, só para constar, eu sabia que eu não sabia nadar, então se eu fosse perto da piscina, eu não ia pular na piscina, porque eu sabia que se eu pulasse eu ia me afogar. Minha mãe sempre foi bem realista com essas coisas, né? Tipo assim, se você pular sem supervisão, você vai se afogar porque você não sabe nadar, ok? Bom, tudo bem. Aí a professora deu o desenho eu não lembro o que era. Eu só lembro que eu usava o lápis de cor vermelho e o verde. Usava os 2 lápis de cor, que eram minhas cores preferidas e beleza. Eu nunca gostei de pintar. Eu não tenho paciência para pintar. Eu nunca fui dessa parte da arte, né? Eu gosto de outras coisas. Pintar não é minha praia. Bom, aí eu fui vendo as crianças terminando a atividade e saindo pro parque. Terminando a atividade, saindo pro parque. E eu enjoei de ficar ali. Eu cansei de ficar ali. O que eu fiz? Eu peguei, levantei, sem a professora ver, sem entregar atividade, sem pedir autorização, sem nada, como se eu estivesse na minha casa, e saí pro parque. Eu fui. E as outras 2 crianças que estavam comigo na mesa, que depois se tornaram minhas amiguinhas, também foram, porque eu influenciei as 2. E adivinha para onde nós fomos? Obviamente, ver a piscina. Meu, eu tinha loucura para ver aquela piscina de perto, porque eu passava ali em frente, eu morava ali perto, eu via aquela piscina, eu queria ver aquela piscina de perto. E, só para constar, eu sabia que eu não sabia nadar, eu não ia pular, mas a professora não. A professora ficou louca, desesperada. O jardineiro, que me conhecia, porque era avô de uma amiguinha minha da época, ele simplesmente contou para o professor onde eu estava. Fiquei com ódio mortal daquele velho. Seu Flor certamente já morreu, né? Porque ele já era velhinho naquela época. E aí a professora me achou. Fiquei a tarde inteira de castigo, em pé, dentro da sala, com a professora louca da vida comigo e com as outras 2 também, que também ficaram de castigo o resto da tarde. Depois disso, obviamente, eu nunca mais fiquei de castigo, porque eu não era besta. O meu pensamento era, minha mãe vai me matar. Primeiro dia de aula e eu apronto uma dessa. A minha mãe ouviu a professora, sem rir da cara da professora, obviamente. Mas a minha mãe chegou em casa rindo de se esborrachar, porque eu não era uma criança arteira, mas no meu primeiro dia de aula, eu aprontei. Mas que eu não fizesse mais isso, né? Porque eu sabia que não podia, eu sabia que não era legal. Então, chega de fazer arte na escola. Mas a minha mãe riu muito. Então, eu consegui pelo menos 3 pérolas da sala de aula logo no meu primeiro dia de aula da vida. E olha que eu era uma criança bem comportada. Imagina se eu fosse do chifre furado. Então, essa é a minha singela homenagem para minha mãe, que me serviu de exemplo para muitas coisas, que foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje, que confiou que eu conseguiria ser alguém na vida e me deu um voto de confiança, né? Para minha mãe, que me ensinou a ser feminista sem nem saber o que era isso. Para minha mãe, que sempre pregou para mim que sem estudo eu não conseguiria sair da vida que a gente tinha. Então, mãe, feliz Dia das Mães. Te amo, te admiro, te aprecio. E eu quis te dar essa lembrança porque eu me divirto muito com ela até hoje. E a gente, quando se lembra disso juntas, a gente ri muito. Porque isso foi realmente uma pérola da sala de aula e eu quis guardar
para hoje. Então, um beijo, feliz Dia das Mães para todas as mães, uma boa semana para todo mundo. Se cuidem, tá? Bom domingo, boa semana. Não esqueçam da máscara, do álcool em gel, pra gente sair dessa pandemia bem.